Olá, sejam muito bem-vindos ao Copiosa Cast, o podcast da Copiosa Redenção. E hoje, nesse episódio, nós temos a presença ilustre do Padre Valdecir Zanata, superior-geral da Congregação dos Irmãos da Copiosa Redenção, que hoje completa mais um ano de vida. Esse podcast também é um momento onde nós queremos celebrar a tua vida, Padre Valdecir. E neste episódio, ele vai contar um pouco para nós sobre a sua caminhada de fé, a sua caminhada vocacional e sobre a experiência também de hoje estar à frente da Congregação dos Irmãos da Copiosa Redenção. Padre Valdecir, seja muito bem-vindo, sua bênção, e vamos deixar a palavra também um pouco para o senhor. Muito obrigado, Deus abençoe, uma alegria grande poder estar aqui testemunhando um pouco da minha vida, né? Aquilo que Deus fez na minha pequenez e aquilo que Deus continua fazendo, né? Então é uma alegria muito grande poder dividir um pouco com vocês, né? Não sei se vai ser interessante para todos, mas divido, reparto com vocês um pouco da minha história. E louvo a Deus por mais esse ano de vida celebrado, né? 44 anos servindo, e hoje 44 anos, né? De serviço a Deus. Que bom, padre. Quem conhece o Padre Valdecir, que mora com ele, sabe que ele é um grande contador de histórias, é uma pessoa que gosta muito de falar de si, da sua família, porque sempre, junto com as histórias, ele traz o ensinamento, né, padre? A gente que convive com ele tem essa oportunidade de ouvir as histórias e aprender tantas coisas. E acredito que este podcast, esse episódio, vai ser um grande aprendizado também para nós. E eu queria, sim, padre, começar perguntando um pouco sobre a tua infância, né? A tua vida em família, como que o senhor cresceu, né? Aonde o senhor cresceu, como que era a sua família, assim? Então eu sou natural do norte do Paraná, da cidade sertaneja, né? Uma pequena cidadezinha pertencente à diocese de Cornélio Procópio. E ali, né? A minha família mora até hoje, né? Meus pais. Eu venho de uma família muito simples, da roça, né? Da zona rural. Meus pais agricultores, meus avós também, e cresci nesse ambiente, né? De uma família muito grande. Não somente o meu núcleo familiar, pai, mãe e irmãos, né? Que eu tenho 3 irmãos, somos em 4, mas de uma família mais alargada, porque meus avós tiveram 14 filhos, os pais do meu pai, Que do bênção. qual um desses 14 é meu pai. Do lado da minha mãe, meus avós tiveram 9 filhos, né? Do qual uma dos 9 é minha mãe. Então eu cresci num ambiente de avós, um ambiente grande, né? Casa de sítio, muitos primos, muitos tios, muita gente, né? E por isso, muita história, né? Muitos causos, muitos fatos também, né? Que muitas das histórias que conto é tudo baseado em histórias reais. Às vezes muda o nome, às vezes eu embaralho um pouquinho, né? Para ninguém ter o endereço. Mas são todas essas histórias, né. A vida também ensina muito, né. Eu gosto muito, porque aprendi muito com a minha família, aprendi muito nesse contexto do qual eu fui educado, né, do qual eu devo muito da minha vida, do meu caráter, da minha fé, eu devo muito a eles, né. Então por isso que eu gosto de, às vezes até mesmo de traduzir de uma forma simples aquilo que são realidades um pouco mais complexas, né? Especialmente da vivência em comunidade, da vivência com o outro, a dinâmica do perdão, a dinâmica da fé, do servir a Deus, né? E aprendi muito isso em família, né? E eu gosto quando é possível fazer
tirar esse ensinamento e traduzi-lo de forma muito simples da vida cotidiana de uma família simples de roça, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas confusões e brigas, com todas as suas dinâmicas de feridas e perdão, né. Então, é bom, né. Até porque todos nós, né, padre, a gente vem de uma família, nós trazemos uma bagagem, trazemos uma história, e a gente também tem que eh, ofertar isso para Deus. Quando a gente oferta a vida, a gente traz junto conosco essas pessoas, assim, que são fundamentais na nossa vida, sem os nossos pais, né, a nossa família, os nossos irmãos. A gente também não pode fazer um caminho autêntico de fé se a gente também não sabe de onde a gente veio, né? Aquela famosa frase repetida tantas vezes que todo mundo já conhece, né? Quem não sabe de onde veio, Exato. não sabe para onde está indo. E na sua família, como vocês viviam assim, padre, a dinâmica da fé? Hum. Como que era para vocês assim viver em comunidade, na paróquia? O quanto assim a tua família contribuiu também para que o senhor tivesse uma fé católica? Isso. Então, a minha fé, eu descubro ela, não é que eu existe um momento da minha vida que eu, aprendi a ter fé, né, eu simplesmente percebi que eu tinha, né, que foi na minha adolescência. Por quê? Porque eu já nasço num ambiente assim, né. Então, paróquia é uma palavra muito distante, eu fui aprender o significado disso bem depois, Uhum. porque a nossa vida de fé se desenvolvia ao redor da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma capelinha de roça do interior, da zona rural, aonde uma vez ao mês vinha o padre celebrar a missa no primeiro domingo do mês, Uhum. né, e dali foi ali que eu fiz a minha catequese, uma das minhas tias era catequista, né. Porque era tudo assim, era muitos primos, era muita gente, tinha outros que não eram da família, mas viviam como se fôssemos familiares, né, parentes. E ali, meu avô, meus tios, meus pais, eh como eu falei, né, nós crescemos no ambiente do sítio do meu avô paterno, do qual teve os 14 filhos, então era muita gente, era muitos primos, era muito os primos de meu pai morava ali próximo, que tinham seus filhos, né, que tinham os seus familiares, enfim, uma realidade bem grande, né. E é ali que a gente vivia essa fé de quarta-feira, novena do Perpétuo Socorro, terço, mês de maio, o mês todo terço nas casas, e vindo daquela realidade do interior, né, então o povo trabalhava na roça, chegava em casa, tomava banho, e ia no anoitecer, ia para casa onde ia ser rezado o terço. Hum. Então ia ali o pai, a mãe e todos os filhos juntos, os mais pequenos sendo carregado, e aqueles que tinham condição já de andar no escuro sozinho, iam andando atrás dos pais e ia para casa do povo rezar o terço, né. Rezava-se o terço, voltava para casa, sempre nesses terço tinha ali, né, algo para comer, algo Uma para beber, pipoca, uma um pipoca, um chá, um bolo de fubá, um chá de cravo, né, um chá de folha de figo. E e nesse contexto, meu Deus, quantas histórias, né, e quanta memória disso, né. E assim foi alimentada a minha fé. E depois todo o fervor, né, me lembro muito bem de, no mês de maio, que tinha missa no primeiro não, desculpa, no segundo domingo de cada mês era a missa, porque se preparava as lembrancinhas para dar para as mães, depois em agosto para dar para os pais, e sim, se reuniam os jovens, né, meus tios, minhas tias, que eram mais jovens, e eles com seus namorados e namoradas, e nós criança junto, e o povo que se reunia, às vezes na casa de alguém, na varanda da casa de alguém, para poder preparar as lembrancinhas que iriam ser distribuídas
na missa, né. Hum. E assim foi a primeira comunhão, né, eu me lembro da primeira comunhão da minha irmã, foi vivida na comunidade, né, foi emprestado um barracão, foi feita uma decoração, né, eh, para as crianças todas fazerem a primeira comunhão. Era um evento, Sim. e tudo isso traz boa memória, porque era para nós crianças era um evento muito bonito, era muito gostoso, né. Era muito forte o sentido da comunidade, Da assim, pelo comunidade era muito que forte, muito parece, né. forte. Não fomos educados somente pelo pai e a mãe, né, também a última palavra era sempre do pai e a mãe, né, mas ali era uma comunidade também que nos cuidava, né. E teve alguma pessoa, assim, padre, na sua história que te marcou de maneira positiva em relação à fé? A gente sempre tem alguém, assim, na nossa vida, na nossa história, que nos marca de maneira positiva, várias pessoas, né. Sim. Mas se o senhor pudesse hoje partilhar com a gente uma pessoa em especial que na tua infância foi marcante no sentido da fé mesmo, da sua vida. Eu sempre admirei muito a fé da minha avó Rosa, né, que eu sempre conto dela, né. A avó Rosa é uma pessoa incrível, né, uma pessoa de muita oração, de muita humildade, uma pessoa muito silenciosa, que tinha um silêncio, muito fecundo, né, e sabia falar, né. E ela que viveu tanto, né, mãe de 14, e ela tinha uma fé muito forte. Todo santo dia minha avó rezava o rosário. Todo santo dia ela, de manhã fazia algumas orações e depois do almoço ela ia para o quarto, até me lembro, né, porque é uma casa de madeira que tinha lá no sítio, e a casa dela, daí ela falava terminava o almoço, ela ficava um pouco ali na varanda, arrumava alguma coisa que ela precisava arrumar, e ela sempre dizia: "Eu vou rezar". E ela ia para o quarto dela, daí um dia eu falei pra minha tia, eu falei: "Eu duvido que a avó reza, acho que a avó dorme. A avó não vai rezar". E a gente foi sondar a avó, e a minha tia falou assim: "Vai lá ver pra você ver, ela tá rezando". Eu falei: "Não, ela deve te falar que vai rezar, mas ela vai dormir". Aí a gente foi sondar, porque estava a janela do quarto dela era abaixo, aí a gente foi até a janela do quarto dela, eu mais alguns dos meus primos, né, e a gente subiu na janela, assim, pra poder olhar, e ela estava com o olho bem aberto, minha avó tinha um olho azul e cabelinho branco, todo branco. Aí ela olhou e falou: "Por que que vocês não vêm rezar com a avó?" E daí a gente corria, né. Mas ela rezava, rezava e rezava muito. Ela nomeava todos os filhos, todos os genros e noras, todos os netos, todo dia, era uma mulher de muita oração. Depois também a vida de espiritual, né, a vida de retidão e de fé dos meus pais, né, me encantaram muito, né. Seja a vida de fé e a coragem do meu pai, um homem de muita coragem, como também a vida de oração da minha mãe. Hum. Por isso é fundamental o testemunho, né, O padre? testemunho. Na família, a Isso. gente às vezes tem perdido um pouco isso, né? É fundamental o testemunho da família para gerar novas vocações, mas também, né, vocações, seja vida consagrada, né, quero dizer, mas também vocações à vida matrimonial, né? O senhor disse, né, que tem mais três irmãos, os Uhum. três são casados, né? São Vivem casados, né, somos em 4, e eu sou o segundo, tem a mais velha que é a minha irmã, e depois de mim tem outros 2, o Valdir e o Antônio. E todos são casados, têm as suas famílias, né, graças a Deus, né, todos têm filhos, né. Que bênção. E no seu percurso, né, padre, de fé, com certeza chegou um momento de uma grande reviravolta, porque o padre Valdecir hoje está aqui como sacerdote, como superior geral, mas, né, o chamado vocacional com certeza foi uma grande reviravolta na sua vida. O senhor poderia contar um pouco Isso. para nós sobre o seu chamado, como foi o amadurecimento da tua vocação, desse percurso vocacional na sua vida, padre? Tudo começou assim, eu ainda não tinha consciência que seria um chamado vocacional, né. Eu sempre tive vontade, e de ir de participar da vigília pascal, né, que era uma celebração, como nós morávamos longe da cidade, a gente morava também longe da paróquia, longe da igreja, da matriz, né.
Então a gente não vivia toda aquela dinâmica de vida paroquial. Uhum. Era mais lá na capela, eh, nos domingos de manhã, né, a gente ia na missa, a gente ia a pé na missa, domingo de manhã. Mas só na missa e voltava embora, não tinha uma vida envolvida com pastoral, com movimento, nada disso, né. A gente saía domingo de manhã, andávamos 5 quilômetros para ir para a missa, terminava a missa, mais 5 quilômetros para voltar embora, né. E assim foi, a nossa vida sacramental era vivida assim. Então, com criança pequena, como que os meus pais iam fazer essa vida à noite? Então nós não tínhamos uma participação daquilo que era à noite na igreja, Uhum. a gente só participava daquilo que era de manhã cedo, né. À noite se participava na capela, nas orações que eram feitas na capela. E, enfim, eu não sei, eu já devia ter os meus 12 anos, 11, 12 anos, deu certo da gente ir para Vigília. vigília pascal. Uhum. E eu fiquei encantado com aquela missa, principalmente com a ladainha cantada. Eu amei a ladainha de Todos os Santos, né, e ali eu cometi, eh, o primeiro pecado, né, assim, de forma mais consciente, que depois me deu um pouco de escrúpulo, porque eu roubei a folha de canto da igreja. Gente, isso daqui é uma confissão pública, gente. Ele tá. Por isso que já tem perdão. E eu roubei, porque eu falei: "Eu quero levar para eu cantar em casa", né. E daí a gente estava usando a folha de canto durante a celebração, lá na minha comunidade tinha as folhas de canto, tinha o jornalzinho da missa e as folhas de canto, né, para o povo cantar e acompanhar a celebração. E eu sei que em vez de eu deixar no fundo da igreja como era de costume, eu dobrei bem escondidinho, enfiei no bolso e levei embora a folha de canto. Porque eu gostava daí de ir sozinho, né, até numa capelinha que tinha, que não era a capela que a gente participava, era uma outra capela, e eu gostava de ir lá porque era um lugar mais alto. E eu gostava de ir e ficar cantando a ladainha de Nossa Senhora, e cantava do meu jeito, de Nossa Senhora, a ladainha de Todos os Santos, né. Porque eu gostei muito daquela celebração, me tocou bastante. Mas ainda eu sentia muito forte esse desejo de estar envolvido com essas coisas, mas ainda não tinha um despertar vocacional. E assim foi, né, até que eu conheci a renovação carismática. Eu fiz o retiro de primeira experiência de oração na minha comunidade, aonde eu recebi a efusão do Espírito Santo, e ali foi um marco na minha vida, né. Por isso que rezar e pedir fervorosamente a efusão do Espírito Santo sobre uma pessoa transforma a vida. Já vi muitos serem transformados, eu fui. A gente toma mais consciência. E depois disso, vinha sempre aquela pergunta: o que fazer? Nessa altura, eu já estava terminando o ensino médio e muitos dos meus amigos e colegas de classe tinha aquela indagação, aquela procura, qual faculdade fazer, o que fazer, e eu não tinha interesse por nada, né. Era um vazio, e sempre perguntando: "O que que vai fazer da vida? O que que vai fazer da vida? Já está crescido, e o que fazer?" E eu começou a me incomodar aquilo, porque eu não conseguia ver nada, né. Até que fui fazer um retiro numa outra cidade, na cidade onde é a sede da diocese, Cornélio Procópio. No final do evento, uma senhora chegou para mim, me olhou nos olhos, né, não lembro da fisionomia daquela senhora, mas lembro que os olhos eram azuis, né, igualzinho os olhos da minha avó. E ela me perguntou, ela falou assim: "Viu, você pode me, levar um recado para o", e falou o nome do padre lá, que era o reitor do seminário diocesano. Daí eu falei: "Posso, aonde que ele está? Que eu vou lá levar o recado para a senhora". Aí ela falou: "Não, ele já foi embora". Daí eu falei: "Mas então como que eu posso ajudar a senhora?". Aí ela falou: "Mas você não é seminarista? Você não mora com o padre fulano lá?". Daí eu falei: "Não, não sou seminarista". Ela achou que o senhor era Achou que seminarista. eu era seminarista. Eu falei: "Não, não sou seminarista". Aí ela
Ela falou: "Ah, então tá bom". Daí ela foi embora, né, ela virou as costas, andou um pouco e voltou de novo, né, voltou até mim, me olhou de novo nos olhos e perguntou: "Mas você nunca pensou em ser padre, rapaz?" Aí eu disse pra ela: "Não, eu nunca pensei". Porque eu nunca, de fato, tinha pensado de forma direta. Se bem que vai ter minha avó, tinha minha avó que falava, tem tios que vão dizer, quando eu era bem criança, eu falava que eu ia ser padre, mas eu não tenho consciência disso, né. Uhum. Eh, e aquilo me tocou, e eu voltei embora muito inquieto, né, já tinha meus 18 para 19 anos, e voltei embora muito inquieto, muito inquieto. Que será que significa isso? O que precisa para ser padre? Nunca tinha pensado nisso. E assim começou, né, as minhas perguntas e também o desejo de buscar essas respostas, Hum. né. Eh, será? Eu me perguntava, mas será que eu tenho essa vocação? Será que eu vou ser padre, né? E como eu nunca fui muito atraído por viver sozinho, né, eu não me sentia chamado à vida diocesana, né. Daí eu falava: "Não, mas eu não quero ter essa vida, não sou chamado". Não sentia, não via uma atração, né. E daí comecei a procurar. Fui conhecer mosteiro, fui conhecer congregação, E como que o senhor procurava, assim, naquela época, por curiosidade? Ligava, discava, tudo começou carta? com o Mosteiro da Ressurreição, Aqui em Ponta Grossa? aqui em Ponta Olha Grossa, só. por causa do CD deles. Entendi. Aí na casa da minha tia tinha um CD do Mosteiro da Ressurreição, eu olhei o mosteiro no encarte, peguei o telefone, Uhum. né, nós não tínhamos telefone no sítio, aí eu fui na cidade, né, aí eu pedi para uma coordenadora do grupo de oração, falei: "Filha, você pode me emprestar o telefone?" "Posso". E assim eu comecei o contato ligando para o mosteiro e vim para ficar 3 dias, para poder saber o que era. Uhum. Eu ainda não entendia que existia vida religiosa, eu achava que tinha padre diocesano e franciscano, Uhum. né. E daí ele começou, daí pude conheci o mosteiro, fiquei 3 dias, teve um monge que conversou conosco, foi muito acolhedor, né. Que o Mosteiro da Ressurreição é um lugar extraordinário, um lugar muito forte de oração, e e assim comecei o meu caminho. O senhor então fez experiências em várias congregações. Aí eu fui para Londrina, daí eu vi que o mosteiro era demais para mim, né, falei: "Não, não tem um outro estilo de vida", achava demais para mim, Uhum. achava muito grande aquilo, né, na pequenez da minha imaturidade espiritual, né, vocacional, eu achei algo muito grande, muito grandioso, muito bonito, muito sedutor, mas ao mesmo tempo também muito grande para mim, né. Uhum. Aí eu comecei a procurar. Aí tinha a rádio de Londrina, né, na Rádio Católica de Londrina, se falava de algumas congregações, falava de alguma coisa e por acaso eu ouvi. Aí eu, como eu tenho muito parente em Londrina, fui para Londrina, na casa dos parentes, ia nas missas, sempre procurando missa, Uhum. todo domingo principalmente, não ficava sem missa no domingo. Até que conheci uma congregação, entrei em contato, comecei meu acompanhamento vocacional, Uhum. né. E entrei nesse seminário e fiquei lá por 1 ano e 8 meses, né, aonde eu morei em Curitiba, nesse tempo. Não me encontrei ali, Uhum. né, não via que não era o meu lugar, saí e fui fazer uma experiência que eu queria muito fazer, experiência de desapego, Uhum. né, de tudo. Me desapeguei de tudo. A única coisa que eu não renunciei, um travesseiro que a vó Maria tinha me dado, né. Era muito bom aquele travesseiro, mas eu renunciei tudo e fui fazer essa experiência na cidade de Pinhais. Aí um padre nos acolheu, eu mais alguns amigos, e a gente fez um despojamento de tudo, no intuito de servir a Deus,
Uhum. né? E ajudar quem precisasse, com trabalhos voluntários. Ajudamos um tempo as irmãs claretianas, né? E é ali que eu fiquei sabendo que tinha as irmãs da Copiosa Redenção que cuidavam de uma casa de idosos, um Foi lar aí de que o senhor idosos. conheceu a Copiosa, Ali que então? eu conheci a Copiosa, porque daí a gente fazia trabalho voluntário. Aí fomos bater lá na casa das irmãs, porque também nós tínhamos um interesse de ter missa diária e poder fazer adoração, né? Porque Aham. na paróquia lá não tinha missa todo dia. E fomos pedir para as irmãs. A irmã Claudete, né, nos acolheu, né, e começamos a participar, primeiramente indo nas missas e depois fazendo adoração. Antes da missa fazíamos alguns minutos de adoração. A Uhum. irmã Ione estava lá nessa época, uma das cofundadoras, a irmã Maria, né, a primeira cofundadora, morava lá também, né, e eu pude ter esse Uhum. contato com elas. E primeiro conheci elas, depois de bastante meses, é que eu fui saber que tinha os irmãos, até então não sabia que tinha os irmãos. O senhor ficou trabalhando como voluntário lá no lar com as irmãs, mas não estava procurando uma congregação naquela Não época. estava procurando congregação, não era meu interesse mais procurar congregação, né. E eu queria só servir a Deus, né, mas de um jeito meu, né. E fiquei, assim, encantado com o carisma da Copiosa, vendo as irmãs, né, servirem a Deus, servirem à adoração, né, e também aquele trabalho com os idosos me tocou muito, né. Porém eu nunca tinha perguntado, eu não tinha aquela proximidade na vida delas. Eu ia lá no lar de idosos, participava das orações, né, e terminava o trabalho que eu fazia ali, o servir que eu fazia ali, terminava, eu ia embora, né. Nos primeiros meses eu não tinha um contato muito próximo com as irmãs, né. Uhum. Tinha aquela amizade, eh mas com uma certa distância. Depois que eu fui meses vivendo isso, eu fui saber que tinha também uns irmãos. Aí quando eu descobri que tinha uns irmãos, aí me encheu o coração, Uhum. né. Eu falei: "Meu Deus, tem essa vida", né. E depois que eu fui conhecer o Padre Wilton. O senhor conheceu o Padre Wilton lá em Lá em Pinhais? Pinhais, ele foi celebrar na Ah, capela do lar de idosos das irmãs, né. A irmã Claudete já tinha falado de mim para ele, mas ela não tinha falado para mim que tinha falado de mim para ele, aham. né. E ele foi, terminou a missa, foi numa quarta-feira, lembro como se fosse hoje. Terminou a missa, tinha uma sacristia minúscula na capela lá do lar de idosos, aí tinha uma cadeira, ele sentou e a irmã Claudete veio e falou assim: "Viu, o padre Hilton quer falar com você, vai lá cumprimentar ele". Uhum. Falei: "Tá bom", e fui cumprimentar o padre Hilton. O padre Hilton me cumprimentou, segurou minha mão longamente e ficou me olhando, né, um tempo muito longo, sabe, uns 3 a 5 minutos, que uma pessoa ficar te olhando, né, 1 minuto sem falar nada já é um tempo, uma eternidade, né, mais que isso, misericórdia. E ele ficou me olhando, né. Depois de uma altura ele parou de me olhar como ele estava, colocou a mão no rosto e ficou me olhando por entre os dedos. Um jeito muito particular do Padre Wilton. Ele não falou mais nada, ele disse: "Viu, semana que vem vai lá na chácara, né, que vai ter um momento com os irmãos". Daí eu falei: "Ah, sim, vai ter um momento de oração, tudo". Falei: "Não, nós vamos na churrascaria. Vai ter um momento de confraternização com os irmãos. Nós vamos comer carne", ele falou. Aí eu falei: "Tá bom, eu vou". Aí fui, combinei com a irmã Claudete e fui conhecer os irmãos, né. Uhum. Esse era o ano de 2006. Aí é onde eu vim na chácara conhecer os irmãos, né, resumindo, né. Claro. Aí conheci os irmãos e aquilo que era para ficar alguns dias, fiquei uns 10 dias aqui na chácara e
e convivendo um pouco com essa realidade do nosso carisma. E qual foi a impressão, assim, que o senhor teve quando conheceu o Padre Wilton? O senhor também teve a oportunidade de conhecê-lo, de falar com ele, né, de conviver tanto com ele, né, Padre Valdecir. Mas, naquele primeiro momento, qual foi a impressão? O que, assim, o senhor sentiu? Não sei, eu fiquei meio desconfortável, porque o Padre Wilton não falava muito. Ele não era muito de falar, o Padre Não. Wilton, né? Ele era muito silencioso e ele olhava muito. É. E eu me sentia muito desconfortável com aquele homem, aquele senhor, aquele padre me olhando, né? Aí todo mundo já falava que ele tinha dons, né? E eu falava, Jesus Cristo, Ele já leu minha alma. o que que ele tá olhando, né? Que ele tá vendo aqui. E várias vezes eu perguntei já para ele, depois de vivendo com ele, eu falei, Padre Wilton, o que que o senhor ficava olhando? O que que o senhor ficava pensando? Daí ele falou assim, nada, nem lembro disso, Uhum. né? Mas eu fiquei um pouco desconfortável quando conheci ele. Mas me deu assim não sei, algo dentro de mim, eh, foi moveu algo dentro de mim, Uhum. né. Pelo Padre Wilton eu me senti muito acolhido. Na na distância dele, que ele não era muito De fato. ele não era muito afetuoso, ele não era muito, né, eh, me entendam, simpático, né. O Padre Wilton era reservado, ele era muito na dele, né, às vezes até um tanto que fechado. Uhum. E mas eu me senti muito acolhido, né. Eu me senti muito amado por ele, sempre me senti muito amado pelo Padre Wilton. E foi isso, me tocou muito. Sem falar depois, assim, também do medo que tive do contato com uma comunidade, com dependentes, eu nunca tinha entrado num centro de acolhida, de Uhum. recuperação de dependentes, e confesso que fiquei com muito medo, né. E no final dessa minha experiência, eu concluí que não era o meu lugar, né. Ah, Uhum. não, Então, de início, o senhor achou que a Copiosa não era para o senhor? não, eu falei: "Ai, eu não sei lidar com isso, né. Como é que vai lidar com esses rapaz? Como é que vai lidar com esse povo?", né. Não, naquela época não tinha também tudo muito organizado na nossa vida, né. Daí eu falei: "Nossa senhora, mas como é que vai viver assim, né? Quem vai me ensinar a fazer, né, todo esse caminho?". E porém, no último dia eu fui conversar com o Padre Wilton para eu ir embora, daí ele pegou e falou assim: "Então, como que você tá?". Eu falei: "Tô bem, padre, graças a Deus, agradeço a acolhida do senhor". Aí ele me cortou, e ele disse: "Então tá bom. Faz o seguinte, me traz, porque eu sei que você já tem 2 anos de filosofia, me traga amanhã os seus históricos, me traga os seus documentos para poder já te matricular no instituto e você já dar continuidade na filosofia e não vamos perder tempo para estudar". Uhum. Aí eu falei para ele: "Padre, mas é que assim, eu só vim aqui para ter um primeiro contato, para conhecer, né, eu não sei se eu vou ficar". Aí ele falou assim: "Deixa disso, rapaz, né, força, força, pega lá atrás e pronto, claro que você vai ficar", né. Eh, e ele disse, né, algo que depois me causou, assim, um certo temor. Ele me olhou nos olhos e falou: "Você vai ser uma coluna da Copiosa Redenção", né. Uhum. Aí eu falei: "Ai, que será que tá falando disso e tudo, né". E assim foi, né. Eu voltei embora, mas eu falei: "Padre, mas eu não sei se eu venho amanhã". Uhum. Mas eu fui embora, mas eu não tive paz, eu não consegui. Voltei para casa que eu morava em Pinhais Uhum. e, de fato, peguei minhas coisas, né, e voltei, Uhum. né, E veio para Copiosa e Redenção. vim para Copiosa Redenção. E foi tudo marcado para que eu chegasse na Copiosa dia 30 de julho Uhum. de 2006. Mas por realidades, que não deram certo, eu cheguei na Copiosa e o Padre Hilton me acolheu dia 1º de agosto.
Dia de Santo Afonso Maria de Santo Ligórios, É. que é um dos patronos da congregação dos irmãos e das irmãs da Copiosa Redenção. Padre Wilton, redentorista, né? E decodificou também o carisma redentorista nesse novo, né? Que é a Copiosa Redenção. E nós permanecemos sempre com a devoção a Santo Afonso. Isso. E bem nesse dia o senhor entra então na congregação. Eu nem tinha consciência que era dia de Santo Afonso. O Padre Wilton era costumeiro dele lá na chácara, no dia de Santo Afonso. Ele que cozinhava para os acolhidos, para os seminaristas, para os voluntários, para todo mundo, né? Que o Padre Wilton gostava muito de cozinhar. Gostava mesmo. E ele que cozinhava. E naquele dia ele cozinhou, lembro dele, o dia que eu cheguei lá, ele falou, pega suas coisas e leva tudo lá para cima, num quarto, e desça, porque já vai ser o almoço, tava com um pano de prato no ombro, né? E feliz, que ele adorava cozinhar, né? E daí, lembro que naquele dia estava a irmã Noêmia lá, que era é uma psicóloga, né? Serva do Espírito Santo, missionária serva do Espírito Santo, que ela ajudava lá na chácara. E tantos outros, né? E daí ele me acolheu no dia 1º de agosto, estou aqui até hoje. E nesses anos, né, de formação, né, antes da sua ordenação, o senhor esteve em Ponta Grossa? Como que foi o seu percurso formativo, os desafios já que o senhor enfrentou? Eu comecei a estudar, eu retomei os estudos, né, de filosofia aqui em Ponta Grossa, e morei aqui em Ponta Grossa de 2006 a 2010. Aí fiz noviciado, professei os votos, né? Aham. Em 2010, professei os votos dia 29 de agosto e fui transferido para a Itália no dia 27 de setembro. Por quê? Em 2010, nós abrimos a primeira comunidade nossa fora de Ponta Grossa, né? Ou melhor, o primeiro desmembrar da nossa comunidade, né? E foi um grupo, né? Era um padre, mas 4 irmãos. Um desses era eu. E fomos para poder estudar, fazer a teologia lá na Itália. E fomos transferidos lá para Caltanissetta, na Sicília, aonde fiquei lá por 2 anos. Aí depois eu voltei para o Brasil, e em 2012, em novembro de 2012, e 2013, aí eu começo o trabalho com a promoção vocacional, né? Trabalhando a promoção vocacional, né? Do qual você já era aspirante da congregação. Essa parte da história eu já conheço, eu vi em primeira Aí pessoa. você já conhece, já acompanhou tudo, né? Que daí em setembro de 2013 eu também vou trabalhar na formação com vocês, né? E daí a gente começa a ter um caminho mais próximos, né? E para o senhor, assim, durante esses anos, tem alguma experiência assim, que o senhor passou, vivenciou e que foi de grande aprendizado? Com certeza várias, né? A vida religiosa é uma escola de vida humana e de santidade também. E muitas vezes somos forjados em duras provas, provações. Tem alguma situação assim que o senhor gostaria de partilhar conosco? Várias, irmão, várias. Tive muitas experiências, né? E em muitas delas fui muito intenso, né? Então, nossa, tive muita briga. Meu Deus do céu, como fui muito briguento, né? E nisso também a gente aprende muita coisa, né? Que o maior aprendizado é não colocar as feridas, por mais que doa, elas não podem ser a condutora dos nossos atos, né? Porque a gente pode fazer muito dano, né? Porque daí a gente fere, né? A gente é ferido, daí a gente fere também, e vai o ciclo da ferida que nunca tem fim,
né. E eu agradeço muito a Deus por tudo que eu vivi, né, porque com tudo aprendi muita coisa, Hum. aprendi muito, principalmente aquilo que é o mais forte de mim, em tudo isso. Tive muitas experiências com Deus, vocacionais, confirmação da minha vocação, experiências de missão, experiência de poder levar Deus para as pessoas, que é muito gratificante, de ajudar as pessoas, isso é muito satisfatório, né, realiza muito. Mas aquilo que eu destaco, assim, foi a experiência de saber perdoar. Uhum. E isso foi algo muito tocante, né, que é tocante para mim até hoje. É poder, aprender a perdoar, Uhum. né. Ou melhor, né, eh, até aqui, né, eu digo que aprendi o perdão até aqui, né. Eh, Consegui superar muitas das feridas por meio do perdão, né. E o perdão, o que eu aprendi é que não é forjado por nós, né. Não é algo que nós temos para dar. O perdão é algo que a gente suplica a Deus para poder ofertar para o outro, né. Isso eu aprendi com a minha vida, né. Por mais que a gente tenha toda uma teologia do perdão e da misericórdia, palavras muito fortes, bonitas, mas no final das contas eu rezei por por muito tempo e continuo rezando, né, nas realidades do dia a dia. Aprendi isso. Não tem? Vá até o Santíssimo no ostensório, na adoração, e peça para ele, porque ele tem muito para dar. Aí ele vai te dar e você oferta para o outro, né. Amém. Hoje eu destacaria isso, né. O maior aprendizado é esse. E um momento, assim, marcante do teu percurso, padre? Com certeza existem vários, né, e eu vou dar um tempinho aqui para ele pensando já, mas existem muitos momentos marcantes de maneira positiva, assim, da nossa história vocacional, e alguns de maneira específica marcam mais do que outros. São muitos momentos bons, mas alguns mais do que outros. E o senhor, tem algum momento marcante do teu percurso vocacional que foi fundamental, inclusive para o seu discernimento, para estar na Copiosa hoje ou, né, algum outro momento que marcou a tua história? Algo que me tocou muito foi quando o Padre Hilton me colocou superior de comunidade, né, e confiando a mim uma turma de aspirantes, daqueles que iniciam na congregação. E era uma turma grande, Me lembro dessa turma. eu tinha de tudo. Meu Deus, cachorro, gato, periquito, papagaio. E e eu também, né, na intensidade, querendo fazer o melhor, né, de mim, e superior de uma comunidade com quase 10, acho que eram uns 10 rapazes, jovens. Então tinha muita gente na comunidade. Ali vivemos muitas experiências, né. Eu vivi muita experiência, né, e eu ensinando e também aprendendo muita coisa, né. E do qual desse grupo temos o irmão Daniel e o irmão Gustavo, Sim. né. Agora o irmão Gustavo, daqui a poucos dias, vai fazer seus votos perpétuos, né. Então, assim, foi uma experiência muito grande de aprendizado, né, também muitas aventuras, né, juntando dinheiro, porque queríamos muito trocar de carro, porque não cabia todo mundo no mesmo carro, então a gente tinha que usar de todos os meios possíveis para juntar dinheiro. Daí como nós temos uma casa de retiro, aí fazendo coisas para livraria, para lanchonete, nos retiros, e cozinhando, e fazendo doces, salgados e de tudo um pouco, para poder juntar, para poder comprar um carro maior, né. E depois de um ano, Deus foi tão providente que no final do ano conseguimos comprar um carro maior, compramos, né, um doblô, Uhum. né, um carro de 7 lugares que, nossa, para nós era uma grande conquista, né, e foi uma grande conquista, né. E tantos outros momentos, né, tantos outros. Hum.
E Sim, muitos momentos marcantes na história, com certeza, padre. sim, muitas histórias tem. É verdade, verdade. E o senhor, assim, padre, hoje, na congregação, desempenha essa função de superior geral dos irmãos da Copiosa Redenção, eleito no último capítulo, né, o segundo capítulo geral que nós tivemos. Eh, o senhor anteriormente estava na missão da Itália, antes de voltar para Ponta Grossa, onde nós temos a Casa Geral dos Irmãos da Copiosa Redenção, e um pouco dessa experiência de estar na condução da congregação, como é para o senhor? Então, aqui também foi um outro passo muito forte, né. É um desses momentos marcantes, acho que a É um gente desses pode dizer, momentos né? sim, sim. Porque remete a uma conversa que eu tinha tido com o Padre Hilton numa grande crise vocacional que eu tive, né. Uhum. Eu estava ofendido, tinha brigado e uma crise vocacional e querendo largar tudo e ir embora. Aí eu peguei e falei: "Ai, quer saber de uma coisa? Eu acho que o Padre Hilton ele tá suportando a gente, mas eu acho que ele não quer isso". Uhum. Aí eu peguei e chamei ele para uma conversa, né, e foi lá na biblioteca dele, né, da casa dele. Aí eu peguei e falei: "Padre, eu queria falar com o senhor e eu pediria muita transparência e sinceridade com o senhor". Aí, sabe assim, olho no olho, eu perguntei para ele, falei: "Padre Wilton, esse negócio da fundação dos irmãos, é algo que o senhor permitiu, que quiseram fazer e aconteceu? Ou o senhor acredita como algo de Deus do teu coração? Porque, Padre Wilton, se o senhor permitiu que existisse os irmãos da Copiosa, eu tô fora. E eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Uhum. Mas se é algo que o senhor vê como de Deus, mais uma vez aqui eu renovo meus votos para o senhor. E o que precisar brigar, vou brigar. O que precisar me doar, eu vou me doar. O que precisar fazer, eu vou fazer. Eu jamais direi não para a congregação. Jamais. Né? Nas minhas capacidades e incapacidades, eu sempre direi sim, a congregação pode contar comigo por que quiser. E chorei muito aquele dia, ele também ficou muito comovido e ele falou: "Não, meu filho, isso é de Deus, eu sinto que é de Deus. Eu também não queria, e eu não queria nada disso, mas foi Deus que me pediu". Uhum. Daí eu falei: "Basta, padroeiro, basta, e agora aquilo que o senhor precisar, o carisma precisar, a congregação precisar, eis-me aqui. Hum. O que quiser e o que for". E assim foi. Depois eu estava na missão, eu estava como mestre de noviços, né, lá em Mussumeli, e estava muito tranquilo, uma missão que eu gostei muito de ficar, amei muito, né, e e de verdade, não me via e em muitos momentos não me vejo a pessoa mais adequada para o cargo do qual eu exerço hoje, né. E e não desejei estar aqui, nunca. Mas quando a congregação me pediu, né, eh, eu disse sim, né, justamente por causa dessa promessa. Uma, porque eu não me mando, né, a minha liberdade, as pessoas falam: "Ah, você é livre". Não, não sou mais. Eu fui livre, né, eu não sou mais. Porque a minha liberdade eu entreguei na mão do meu superior, na época era o padre Wilton, depois foi o padre Luiz César, o primeiro superior geral nosso. A minha liberdade no dia dos meus votos eu entreguei na mão dele, eu consagrei ela a Deus, né. E agora eu tenho que doar naquilo que, me pedirem, naquilo que, eh, Deus me pede para fazer, e aquilo que a congregação confirma, né. Porque eu também posso vir com uma moção dizendo: "Ah, eu sinto que é de Deus", a congregação dizer: "Não, a minha obediência não é a minha moção Uhum. interior, mas a minha obediência é a congregação", né. E sou muito feliz em ser livre dentro desse contexto, né.
Porque às vezes a gente pensa que liberdade é continuar escolhendo tudo, todo dia, coisa diferente. A liberdade é você escolher acorrer, amar, viver dentro de um contexto, né? E eu acredito liberdade assim, né? E eu escolhi, né, ser livre dentro desse contexto, né? E Deus confirmou isso por meio da congregação e depois também com a minha ordenação sacerdotal, Deus confirmou isso por meio da igreja, Uhum. né? É uma experiência também da liberdade própria da vida consagrada, né? Que tem a ver com entregar a sua obediência numa oferta, né? Entregar a sua liberdade numa oferta de vida através da obediência, que não por ser o superior geral, mas ele também, enquanto superior geral, tem essa escuta da voz de Deus que falou pela comunidade Isso, e consciente. quantas vezes, É. né? A comunidade ela dá esse retorno, né? É um trabalho árduo de discernimento, né? Porque não é só exercer um trabalho, né, funções, Uhum. né? Mas é um trabalho também interno. É uma ferramenta de santificação, né? É uma ferramenta de santificação. O serviço, não importa como e qual o nível de serviço que exerça, sempre é um instrumento de purificação, de santificação. Porque por detrás também das coisas Deus está trabalhando na nossa história, né, Deus Padre? está trabalhando na nossa história, Deus está nos formando, porque o nosso objetivo é crescer até chegar à estatura de Cristo, só assim entra no céu, né? Quem não atingir essa medida não entra lá, né? Então, ele sabe os meios, né? Para mim, ele está escolhendo esse caminho agora, né? E do qual eu exerço com muita alegria, com muita alegria. A gente até brinca, né? Quando vem alguém e pergunta, né? Falei, Padre Valdecir, tá preocupado, angustiado, né? Em ser superior geral? Não, é eles que tem que estar. Né? Não eu. A gente brinca, né? Mas Porque sempre um pouquinho de preocupação tem, né, pai? Talvez não um pouquinho, um pouco mais do que pouquinho. mais, né? Um pouco mais. E uma coisa, ao menos comigo, né? Vivo muito forte isso. A- a- é, Parece que as fragilidades ficam muito mais evidentes, principalmente quando se diz em traduzir também para a comunidade a vontade de Deus, Uhum. né? Para a vida dos irmãos a vontade de Deus, Sim, né? com certeza, Então é, é exigente isso também, né? com certeza. Mas com muita sabedoria, graça do Espírito Santo, né, Padre? O Senhor tem conduzido muito bem a comunidade até aqui e com certeza Deus vai sustentar o Senhor e também vai cumprir a obra dele na tua vida através dessa missão, que com certeza é uma missão muito exigente, uma missão muito forte, mas É, também edifica muito os outros e com claro, certeza o Senhor de maneira pessoal, como claro. o Senhor disse. Que bênção, Padre. Hoje, então, 44 anos de vida Anos. completando e só para a gente, assim, uma última pergunta, talvez. Se eu pudesse traduzir em uma palavra, assim, esses seus 44 anos de vida, Nossa, tem que escolher uma só. Eu sei que o senhor é o homem da palavra, fala bem, um grande humileta, mas aqui só vale uma palavra. esperança, né? Não só por causa do ano da esperança, né? Mas é uma palavra que tem me acompanhado sempre, né? Os que vivem comigo sabem, né? Ah, é muito tocante para mim a esperança, Uhum. né? Então, esperança, E por quê? porque ela não decepciona. E é verdade, gente. Por isso, como ele perguntou, a palavra da minha vida que resume tudo. Esperar em Deus é a melhor coisa, porque tem momentos que parece que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Parece que não tem saída. Tem momentos
que a gente quase entra na beira do desespero. Mas se você tem uma esperança firme, que tudo está na mão de Deus, você é surpreendido pela graça do Senhor. E depois a alegria de ter perseverado, né? Cultivando essa esperança é muito satisfatório e é uma alegria que não tem como ser roubada nem diminuída, né? Um conselho, assim, padre, que o senhor poderia dar para os jovens que estão, né, acompanhando esse podcast, que estão ouvindo, que estão buscando um discernimento vocacional, estão também desesperados, talvez, né, não conseguem encontrar a esperança. Que o senhor poderia dar de conselho, assim, uma palavra para essas pessoas, sejam os jovens que estão fazendo discernimento no ramo masculino, no ramo feminino da Copiosa Redenção, ou que estão fazendo também discernimento para ser leigos consagrados. Por favor, como superior geral, dê uma palavra para eles. Parece ser retórico, né? Mas eu não teria outra coisa a dizer a não ser rezem, rezar. Porque é onde Deus fala, é onde Deus ilumina o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão. É onde Deus age, né? Então, rezar. Rezar é fundamental para a nossa vida. Ter um coração orante é fundamental. Cultivar devoções é fundamental, né? E aquela oração acompanhada, né, de missa, confissão, né, procurando ter o coração mais próximo do coração de Deus, porque só assim Deus vai falar, Deus vai esclarecer se tem dúvidas, Deus vai livrar de maus caminhos, Deus vai tirar da beira do desespero, só assim Deus vai curar, libertar, Deus vai indicar o caminho correto. Reza, rezar, né? E rezar, irmãos, não é aquela aquele tribunal que às vezes nós que abrimos, onde nós temos que convencer a Deus daquilo que nós queremos, né? Isso não é oração, né? Mas aquela oração de com o coração muito livre e despojado, dizer: "Qual é a tua vontade para mim, Senhor? O que que o Senhor quer de mim?" E não ter medo, não ter medo. E seguir a Deus naquilo que Deus começar a indicar, né. Eh, eu tenho também aprendido algo que na vida de oração, Uhum. né, Deus não fala nos ouvidos, né. Usa dos nossos ouvidos. O anúncio chega pelos ouvidos. Nós escutamos o anúncio da palavra de Deus, mas a gente escuta tudo isso, Deus usa de tudo isso para falar ao nosso coração. Deus fala no coração, né. Então, é rezando. Amém, padre. Uhum. Amém, padre. Muito obrigado pela partilha, por essa palavra, por contar um pouco da tua história de vida, que é uma história sempre muito rica, que teriam muitos outros detalhes, como diz o evangelista João, que não caberiam nos livros escritos no mundo, exagero. Mas muito obrigado por partilhar a sua história, o seu percurso com Deus. Eu acredito que o Senhor é um grande dom para a nossa congregação. O Padre Wilton, quando profetizou e disse que o Senhor seria essa coluna para a Copiosa Redenção, é verdade, é real. O Senhor é uma grande coluna para esta comunidade. Em muitos momentos teve que sustentar esta obra para que esta obra continuasse. Nós, mais jovens, que chegamos depois nesta congregação, podemos também trilhar os passos, porque o Senhor, como os outros irmãos mais velhos, as irmãs que sempre, né, caminharam também abrindo estradas, vocês abriram estradas para nós também testemunharmos este carisma,
testemunharmos o amor de Cristo no mundo através deste carisma. Então, Padre, muito obrigado por ser essa coluna, muito obrigado também por todas as coisas que o Senhor pessoalmente, né, nesses anos contribuiu para a minha formação e na formação de tantos dos nossos irmãos hoje. O Padre Valdecir foi formador, né, até o ano passado, digamos, foram 12 anos de formação. E o Senhor sempre foi um grande testemunho. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi com o Padre Valdecir nesses anos é o sentido profundo de ser livre e ser livre dentro da comunidade. Mais do que com as palavras, né, Padre? Com o seu jeito de ser, de agir, essa liberdade interior, de coração, essa verdade, é uma liberdade que se manifesta na verdade do que o Senhor é, do que o Senhor fala, do que o Senhor faz. Isso é muito edificante. E agradeço muito ao Senhor por isso. E um grande formador, também um grande superior para nós. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor, conduzindo, para que nós sejamos fiéis à vontade de Deus em todas as coisas. Muito obrigado, viu, Padre? Parabéns. Deus te abençoe muito. Obrigado. Porque tudo isso é para contribuir, para forjar em nós uma vida feliz, né? Porque eu sou muito realizado aqui, sou muito feliz, né? Porque eu vivo, as pessoas falam convento, né? Seminário, comunidade religiosa, mas eu vivo na minha casa, Exato. né? Eu tenho minhas galinhas, né? Um outro capítulo. É um outro capítulo da história. Minha horta, aonde eu vivo as minhas coisas, né? Sim. De fato, né? Eu digo sempre que eu tive sim formadores e superiores, mas que eram irmãos, né? O Padre Valdecir foi sempre uma pessoa que deixou muito claro o sentido da fraternidade para nós, né? Como o senhor disse, existe a instituição, existe, né, a hierarquia também, mas ao mesmo tempo essa fraternidade vivida de maneira assim muito intensa. E isso é muito, muito formativo e ajuda a gente a crescer muito, Padre. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. E a vocês que acompanharam a gente aqui nesse podcast, muito obrigado. Mais um episódio do nosso podcast da Copiosa Redenção, o Copiosa Cast está se encerrando. Agradecemos a vocês pela participação e pedimos que nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, né? Deixa já o seu like aqui nesse vídeo. E também nos siga no Instagram. É muito importante a sua participação. Venha sempre rezar conosco. Isso para nós é um grande dom, uma grande dádiva. Muito obrigado. E agora, para a gente encerrar, o Padre Valdecir vai dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, e de São Camilo de Leles, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Porque hoje é dia de São Camilo.